Disse-lhes ele: mas vós, quem dizeis que eu sou? Existe aqui uma pergunta. Toda pergunta, ela é composta de uma resposta. E a resposta está exatamente no versículo de número 16. Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E você diz amém. Amados, pode se sentar, fique à vontade. Baseado e embasado nessa expressão contextual, o Espírito Santo acende uma temática no meu coração. E sobre essa temática eu quero partilhar e compartilhar convosco de uma mensagem revelada e extraída da Bíblia Sagrada. Eu queria que você tomasse liberdade e dissesse para a pessoa que está do seu lado: o nível do seu relacionamento com Deus manifestará o tamanho do seu milagre. Acredita nisso de verdade? Então, para que isso seja memorável por nós outros, repita mais uma vez para ele e para ela. Já visto que, segundo a psicologia, tudo aquilo que afirmamos, que confessamos por mais de uma vez, melhor se faz a sua lógica em sua assimilação. Diga para quem está do seu lado: o nível do seu relacionamento com Deus manifestará o tamanho do seu milagre. Amados, Mateus, no original, dom de Deus, também conhecido como Levi, ele vai registrar um dos 4 evangelhos que totalizam os 27 livros do Novo Testamento, fazendo-los complemento dos 66 livros da Bíblia Sagrada. Ele vai registrá-lo por volta dos anos 63 e 70 depois de Cristo. Haja visto que, entre tantos diversos assuntos que Mateus vai registrar, ele está relatando um lugar chamado Cesareia de Filipe. Qual era o nome do lugar? Cesareia de Filipe, segundo os historiadores, ele foi edificado 20 anos antes de Cristo por Herodes o Grande, que, edificando esta cidade, ele vai chamá-la e nomeá-la de cidade de César, prestando uma homenagem a César Augusto. Porém, a história vai nos narrar que, ao passar do tempo, com a morte de César, Filipe vai assumir esta cidade. E, assumindo esta cidade, ele vai abrilhantá-la, chamando de Cesareia de Filipe, ou cidade edificada por César, que ao longo do tempo teve a parcela participativa de Filipe. A história vai nos afirmar que esta cidade sofria a influência da cultura grega e também sofria a influência da cultura romana. Então, logo entendemos que esta cidade era uma cidade que possuía uma fé distinta e diferenciada, onde os habitantes desta cidade acreditavam em outros deuses com D minúsculo, acreditavam em outras divindades. E um dos deuses que tinha um poder de influência muito grande nesta cidade, segundo a cultura, era um deus chamado Baal. Qual era o nome desse deus? Baal, no original hebraico, significa mestre. Era um deus de origem cananeia, muito temido e reverenciado, onde a crença dos cananeus levava-os a crer e acreditar que, Deus abençoe, querido, todas as vezes que Baal estava bem-humorado, ele abençoava a terra com chuva. E quando Baal estava mal-humorado, ele retia a chuva para não abençoar a terra. Esta era a fé que os cananeus depositavam em Baal. Jesus, Deus sendo sabedor desta fé distinta, desta fé dividida, desta fé agachada, que esse povo de Cesareia de Filipe possuía, Jesus resolve fazer uma entrevista. O que Jesus fez? O que Jesus fez? Ele chega em Cesareia de Filipe e resolve liberar a seguinte pergunta: o que esse povo pensa sobre mim? O que esse povo acha a meu respeito? O que esse povo pensa que eu sou? Quando Jesus libera esta pergunta, várias respostas serão expressadas, esboçadas e, por que não dizer, manifestada. O primeiro grupo vai tomar a palavra dizendo assim: eu sei quem tu és, e tu és João Batista.
E se você for olhar o texto, esse contexto, você vai ver que João, no original nome, Batista, ministério exercido, ele não era Jesus. João, no original gracioso ou agraciado, ele era primo de Jesus. Era filho de Isabel, que significa juramento de Deus. E Zacarias, que no original significa lembrado por Deus. Ele veio para preparar o caminho do Senhor. Exercia o seu ofício no Jordão, que no original significa aquilo que desce, o importantíssimo rio que faz ligação entre Síria, Jordânia e Israel, percorrendo cerca de 251 quilômetros em sua curva sinuosa, até desaguar no Mar Morto. Era lá que ele exercia o seu ofício, preparando o caminho do Senhor. Apesar de toda a propagação e sermão que João desenvolveu, com o batismo nas águas para remissão de pecado, haja visto que o próprio Jesus vai entrar na fila para ser batizado, para que se cumprisse a Escritura. Ele tinha um sermão áspero, grosso e rúgido de chamar os seus ouvintes de raça de víbora, cascavel, surucucu, dizendo: quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? E apesar do sermão de João ser um sermão duro, enquanto mais duro era o seu sermão, mais a congregação de João crescia. Porque se existe uma coisa que Deus tem compromisso, é com alguém que fala, anuncia e propaga a verdade do reino. Jesus, ele entra na fila, e quando chega a vez de Jesus ser batizado por João, Jesus então, o sermão de João vai modificar, porque ele entende que Jesus não era surucucu, cascavel e jararaca, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João vai dizer: esse que está diante de mim, ele é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar suas sandálias. Eu batizo com água para remissão de pecado, mas esse que está vindo aí, ele é fogo puro e vai batizar com Espírito Santo e também com fogo. Então perceba que o próprio João está dizendo: eu não sou ele é mais poderoso do que... Então perceba que a resposta do primeiro grupo de Cesareia de Filipe estava totalmente errada. O segundo grupo então vai se levantar dizendo: eu sei quem ele é. Ele não é João Batista, ele é Elias. No original hebraico, Deus salva. Tisbita, natural de Gileade, terra e região montanhosa. Um grande profeta que marcou sua história, porque serviu como profeta para Israel por um espaço prolongado por cerca de 27 anos. Tinha tanta intimidade com Deus, tinha tanto compromisso com Deus, que uma certa feita, por causa do pecado de Acabe, que no original significa irmão do pai, esposo de Jezabel, que no original significa montanha de lixo, ele vai dizer assim: por causa do seu pecado não vai chover. E o texto nos diz que quando ele libera a palavra, mesmo sem Deus autorizar, por um espaço prolongado de 3 anos e meio, não chove. Sabe por quê? Porque Deus honrou a palavra do profeta. Apesar de todo o êxito, de todo o triunfo que Elias viveu e vivenciou, ao ponto de lançar uma cruzada evangelística sobre o Monte Carmelo, que no original significa jardim de Deus, em uma altura de mais de 400 metros, Elias também não era Jesus Cristo. Então a resposta do segundo grupo também estava errada. Então o terceiro grupo vai se levantar dizendo: eu sei quem ele é. Ele não é João Batista, ele também não é Elias, ele é um dos 4 profetas maiores, chamado Jeremias, que no original significa o Senhor é exaltado. Um grande profeta que vai profetizar por um espaço prolongado de cerca de 41 anos, que ainda foi chamado em sua meninice, quando estava informe no ventre de sua mãe. Deus vai dizer assim: quando tu estavas no ventre eu já te conhecia, tinha te santificado, e as nações te dei por profeta. Um dos pesos de sua palavra profética ficou marcado, porque ele vai anteceder o exílio babilônico, que vai se evidenciar por volta dos anos 497 a.C. Foi um grande homem de Deus, um grande profeta, um importante profeta, um dos 4 profetas maiores, sim, mas Jesus também não era Jeremias. Então a resposta do terceiro grupo também estava... Então o quarto grupo vai se levantar em Cesareia de Filipe dizendo assim: eu sei quem ele é. Ele não é Elias, ele não é João Batista, ele também não é Jeremias, ele simplesmente é um profeta.
Jesus era profeta, sim ou não? Sim. Quem é que não se lembra da revelação de João 4? Quando Jesus vai dialogar com uma mulher de Samaria, da cidade de Sicar. Quando esta vai beber água na fonte por volta das 12 horas do dia, quebrando todo o princípio de tradição. Por quê? Porque a tradição era levar ou buscar água de manhã e levar ou buscar água à tarde. Ela vai para o meio-dia, por quê? Porque está apresentando o seu declínio psíquico, psicológico e emocional, dizendo: hoje eu não quero encontrar ninguém na fonte. Só que não sabia ela que Jesus, o dono da fonte, tinha um encontro marcado com ela ao meio-dia. Ele era profeta? Sim, porque ele vai se revelar para esta mulher como fonte inesgotável de água viva, dizendo assim: se tu conheceras o dom de Deus, quem é o que te diz time de beber? Tu me pediria e eu te daria água viva. Então ele está se apresentando como fonte inesgotável de água viva. Ele vai se apresentar como profeta quando ele diz assim: ó, chame o seu marido. Ela vai dizer: eu não tenho. Ele vai dizer: disseste bem, porque eu conheço a sua história. E ele vai se apresentar como fonte de teologia, porque a mulher tinha dúvida. E qual era a sua dúvida? Ela vai dizer assim: ó, nossos pais nos ensinaram a adorar no Monte Gerizim. E os judeus dizem que a verdadeira adoração vem de Jerusalém. De onde vem a verdadeira adoração? Ela tinha dúvida, e toda dúvida é retirada pela... Então Jesus está se revelando como palavra, dizendo assim: ó, a hora vem em que os verdadeiros adoradores não vão se manifestar em Gerizim e nem vão se manifestar em Jerusalém, no original lugar de paz, mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deixa eu ver se tem adorador aqui nessa noite. Se tem dois, eu sou o primeiro. Se tem mais alguém, levante a sua mão e dê um sinal de adoração para o seu Deus. Ele era profeta, sim, mas essa não era a resposta que Jesus queria ouvir. Ele queria ouvir muito mais além do que uma revelação de que ele era um simples profeta. Então ele vai pegar a mesma pergunta que ele direcionou ao grupo e vai trazer agora esta mesma pergunta para os seus discípulos. Ele vai dizer: já que esse grupo não sabe quem eu sou, dizem que eu sou João Batista, Elias, Jeremias ou um simples profeta, para vocês que andam comigo, para vocês que ouvem o meu sermão, para vocês que visualizam os meus milagres, quem eu sou? O texto e contexto nos diz que no meio dos 12 discípulos, alguém resolve tomar liberdade para liberar uma palavra. Pedro vai tomar a palavra e dizer assim: eu sei quem tu és. Tu não és João Batista, tu não és Elias, tu não és Jeremias e também não és um simples profeta. Eu sei quem tu és. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se é para aplaudir Jesus, aplauda mais forte. Aqui eu entro na revelação da palavra e saio da introdução. Para você, quem Ele é. Sabe qual é o nosso grande problema? Que limitamos quem Ele é pelas nossas ações e atitudes. Exemplo: para quem está enfermo, Ele é simplesmente Jeová Rafá, o Deus da cura. Para você, quem Ele é? Para quem precisa de uma provisão, Ele é simplesmente Jeová Jirê, o Deus da provisão. Para quem está desempregado, Ele é simplesmente a porta que se abre. Para quem tem uma causa na justiça, Ele é simplesmente o juiz que julga justamente a nossa causa. E a pergunta que o Espírito Santo nos faz nessa noite é para você: quem Ele é? Eu queria que você fosse participativo e perguntasse isso para quem está do estado para você: quem Ele é? Para o povo Ele era João Batista, Ele era Elias, Ele era Jeremias, Ele era um profeta. Mas para você, quem Ele é? Escute isso:
Quando eu vejo Ele simplesmente como um Deus que abre porta, Ele vai ser simplesmente um Deus abridor de... Quando eu vejo Ele como um Deus que cura, Ele vai ser simplesmente um Deus que... Quando eu vejo Ele como um Deus que julga a minha causa e a minha questão, Ele vai ser simplesmente um Deus que julga as causas e as questões. Escute isso. Ele não quer ser conhecido dentro de um limite ou uma limitação, mas Ele quer ser conhecido e reconhecido em sua totalidade. Para você, quem Ele é. O Espírito Santo nos ensina através desse contexto que o nosso relacionamento com Ele é que vai definir o tamanho do nosso milagre. Sabe por que tem pessoas que não conseguem viver grandes milagres? Sabe por que tem pessoas que não conseguem viver grandes promessas? Porque limitam a grandeza e a grandiosidade dEle. Ele não é simplesmente um Deus que abre porta. Ele não é simplesmente um Deus que cura. Ele não é simplesmente um Deus que sara. Ele não é simplesmente um Deus que julga justamente as nossas causas e questões. Ele é o Deus que tem. É o Deus que pode. É o Deus que faz. É o Deus que possui. É o Deus que manda. É o Deus que comanda. É o Deus que determina. É o Deus que autodetermina. É o Deus que pode mais. É o Deus que faz mais. É o Deus que opera infinitamente mais. É o Deus que fez os céus e a terra. É o parente divino. Ele é o amigo fiel. É o guarda de Israel. Ele é o santo dos santos. É o rei dos reis. É o senhor dos senhores. Ele é maravilhoso. É conselheiro. É Deus forte. É pai da eternidade. É príncipe da paz. Ele é o Senhor dos exércitos, é o Senhor da glória, Ele é o teu Deus. Quando entendemos quem Ele é de fato e de verdade, Ele vai afirmar o que nós somos, porque o meu relacionamento com Ele vai definir aquilo que eu sou. Diga para quem está do seu lado: o seu relacionamento com Deus vai definir o que você é ou o que você vai ser. Escute isso. Quando Pedro toma a palavra dizendo: eu sei quem tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus vai virar para ele e vai dizer assim: agora eu vou afirmar o que você é. Sabe por que tem gente que ainda não criou sua própria identidade, o seu próprio perfil? Porque não tem relacionamento com Ele e não sabe quem Ele é. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele vai dizer assim, ó: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Por que bem-aventurado? Porque a palavra bem-aventurado original significa mais do que feliz. Esta palavra é apresentada na Bíblia, no Novo Testamento, por cerca de 33 vezes. Você está dizendo para ele assim: já que você sabe quem eu sou, eu estou dizendo que você não é simplesmente uma pessoa feliz. Se você sabe quem eu sou, você é mais do que feliz. Mais do que feliz, mais do que feliz. Escute isso. Se está te faltando alegria e felicidade, está faltando você entender quem Ele é na sua vida. Porque quando você sabe quem Ele é, com porta fechada ou com porta aberta, enfermo ou curado, no muito ou no pouco, tendo ou não tendo, não vai te faltar a felicidade que o Espírito Santo vai proporcionar na sua vida. Ele está dizendo assim: você sabe quem eu sou? Então você é mais do que feliz, ou seja, tu és bem-aventurado. Agora perceba que ele não vai dizer assim, ó, tu és bem-aventurado Pedro, não. Ele vai dizer assim, ó, versículo de número 16: tu és bem-aventurado Simão Bar-Jonas. 17, melhor dizendo, tu és bem-aventurado Simão
Bar-Jonas. Porque ele vai dizer, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, versículo número 16. Porque a palavra Simão Bar-Jonas, segundo a cultura judaica, tem sua representatividade. Jesus trabalha com palavra, com nome e também com números, cultura judaica. Simão Bar-Jonas, no original, significa assim, ó, Bar-Jonas, filho de Jonas. Simão, aquele que anda vacilando. Então o que Jesus está querendo dizer para ele assim? Se você sabe quem eu sou, se você sabe que eu não sou João Batista, se você sabe que eu não sou Elias, se você sabe que eu não sou Jeremias, se você sabe que eu não sou um profeta qualquer, porque você vai andar vacilando na minha presença. O que é que Jesus estava tratando? Do caráter, da personalidade e da estrutura psíquica, psicológica e emocional de Pedro. Ele está dizendo assim, ó, se você sabe quem eu sou, a partir de agora, Simão Bar-Jonas, ou seja, aquilo que anda vacilando, você não pode vacilar mais na minha presença. O que Jesus estava tratando? Do interior de Pedro. Ele estava dizendo assim, ó, a partir de hoje eu estou te preparando. A partir de hoje eu estou te lapidando. A partir de hoje eu estou te alinhando. A partir de hoje eu estou te modelando. Porque para viver promessa na minha presença, você precisa buscar a perfeição que existe em mim. Se lembra de Abraão, pai da grande nação? O que Deus vai dizer para ele? Anda na minha presença e seja perfeito. O que Deus estava dizendo? Quer alcançar as promessas? Quer viver a promessa? Atinja um nível de aperfeiçoamento. E quanto mais eu me aperfeiçoo nele, mais as promessas dele se cumprirão na minha vida. Mais as promessas dele se estabelecerá sobre mim. Mais as promessas dele se tornará visível sobre mim. Vou profetizar, você recebe, levante as duas mãos. Tem uma unção de aperfeiçoamento de Deus vindo sobre a sua vida. E tudo aquilo que você não viveu no ano de 2021, tudo aquilo que você não conquistou no ano de 2021, tudo aquilo que você não galgou no ano de 2021, vai acontecer no ano de 2022, porque tem promessa de Deus chegando para alguém. Se tem dor, se acredita, eu sou o primeiro. Tem mais alguém? Então aplauda, exalta, engrandeça e enalteça ao nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando você sabe quem Ele é, Ele vai afirmar categoricamente dizendo aquilo que você vai ser. Bem-aventurado, mais do que feliz. Alguém que vai amar buscar a perfeição. Terceira revelação, vai dizer assim, não foi carne e nem sangue quem te revelou. Versículo de número 17. Mas meu Pai que está nos... O que isso está querendo dizer para ele? A partir de hoje, a sua mente, o seu consciente e o seu subconsciente serão instrumentalidade das minhas revelações. Escute isso. Deus vai trazer direcionamento para pessoas aqui. Deus vai trazer instruções para pessoas aqui. Deus vai dar a orientação para que sua vitória chegue, para que sua bênção chegue e para que o seu tempo chegue. Porque quando Deus não orienta, escute isso, quando Deus não direciona, a nossa vida fica uma vida totalmente desequilibrada, perdida, já viu? Você perde o rumo, perde o foco, perde a meta, perde o objetivo. Só que quando a revelação de Deus desce, você pode dormir com papel e caneta do seu lado. Porque quando o Espírito Santo te chamar pela madrugada e te acordar pela madrugada, vai ser para anotar tudo aquilo que tu, tua casa e teu lar vivenciará para a glória de Deus. Ele está dizendo assim, a revelação não veio da carne e não veio do sangue e vida. Cultura judaica, sangue representa a vida. É por isso que os judeus até hoje, eles não fazem transfusão de sangue. Por quê? Porque eles acreditam que a vida está no sangue. Jesus está dizendo assim, a revelação não vem da sua carne, da sua força física. A revelação não vem do sangue, não vem da sua vida. A revelação vem do terceiro céu.
que está acima do primeiro céu, o céu das nuvens, que está acima do segundo céu, o céu cósmico. A revelação vem do trono da morada do Altíssimo. E quando a revelação vem, escute isso, a promessa se cumpre, porque Ele não é homem para mentir, e também não é filho do homem para se arrepender. Quando Ele fala, Ele honra a sua palavra, para provar que Ele é Deus. Está disposto a mais uma revelação? Quando você sabe quem Ele é, Ele vai afirmar aquilo que você vai ser. Bem-aventurado mais do que felizes. Simão Barjona, aquele que busca a perfeição. Revelação que vem de Deus. Quarto, versículo de número 18, ele vai dizer assim, ó: e também eu te digo que tu és Pedro. Agora ele não vai chamar Pedro de Simão Barjonas. Ele vai dizer assim: agora eu te digo que tu és. A palavra Pedro no original significa pequenos blocos rochosos de pedra. O que ele está dizendo? Você deixa de vacilar para criar a sua própria estrutura. Escute isso. Por mais que seja um pequeno bloco rochoso de pedra, mas pedra nos faz alusão de firmamento. Pedra nos faz alusão de alicerce. Pedra nos faz alusão de estrutura. Aquilo que é firmado em pedra não cai. Aquilo que é firmado em pedra tem estrutura. Aquilo que é firmado em pedra não pode ser abalado, porque está firmado em pedra. Seja a boca profética, diga para quem está do seu lado: a sua vida está firmada em pedra. Sua casa está firmada em pedra. Sua empresa está firmada em pedra. Seu ministério está firmado em pedra. Seus planos estão firmados em pedra. E se estão firmados em pedra, pode vir um vento, pode vir a chuva, não vai cair, porque está firmado em pedra, para a honra e para a glória do Senhor que fez os céus e também a terra. É para aplaudir, aplauda mais forte. A pergunta que o Espírito Santo nos faz é: que pedra está firmada? Pedra do seu ego, do seu eu, de sua vontade? Jesus diz assim: tu és pequeno, rochoso de pedra. Mas sobre esta pedra, Jesus vai transferir agora o endereço da mensagem. Sobre esta pedra, eu, primeira pessoa do singular, eu edificarei a minha igreja. Diga para quem está falando: você é um pequeno bloco rochoso de pedra, mas você precisa estar firmado na rocha inabalável. Essa rocha tem nome. Qual é o nome dessa rocha? Esta rocha tem nome. Qual é o nome desta rocha? Se você sabe qual é o nome desta rocha, eu conto até 3 e no 3 você fala o nome desta rocha. 1, 2, 3. Para melhorar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Se você está firmado em Jesus, alicerçado em Jesus, fundamentado em Jesus, Ele vai completar a palavra dizendo assim, ó: e as portas, plural, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Deixa eu ver quem é a igreja do Cristo vivo aqui. Igreja não é placa denominacional. Igreja não é rótulo de igreja. Igreja é você que está presente, recebendo esta palavra presencialmente, e você que está ouvindo através das redes sociais. Você é a igreja do Deus vivo. E se você é a igreja do Deus vivo, está firmado na rocha inabalável chamada Jesus, não vai ter
portas do inferno que vai prevalecer contra ti. Pode se levantar 11.000 demônios, 1.000 vai cair de um lado, 10.000 vai cair do outro, mas você não será atingido. Pode se levantar Pombagira, Preto Velho, Zé Pilinta, Maria Padilha, Exu Caveira, Tranca-Rua, Maria Mulambo. Pode se levantar 1/3 dos anjos que se rebelaram contra o trono do Senhor. É 2 trabalhos, um de se levantar e o outro de cair, porque você está firmado e fundamentado na palavra do Senhor. Se tem 2 que acreditam, eu sou o primeiro. Tem mais alguém? Então aplauda e exalte ao teu Senhor, porque você está firmado em Cristo. Para fechar o sermão, está preparado para a 5ª revelação? Se você sabe quem Ele é, Ele afirma quem você é, ou o que você vai ser dizendo. Versículo de número 19. Obrigado, pastora, Deus abençoe. Eu finalizo o sermão para orar pela sua vida. Versículo de número 19. Jesus vai dizer assim, ó: e eu te darei o quê? O quê? Escute isso. Ele não está dizendo assim, ó, e eu te darei a chave. A chave singular. As chaves plural. Alguém tem um chaveiro aí para me prestar? Cadê o porteiro da igreja? O homem da chave, né? Isso é o cara que tem mais chave na igreja. A irmã tem quantas aí? Segura, 2 só? Tua fé está pequena, varoa. Quem tem mais do que 2? Ó, o varão lá. Brunão, pronto. Ó, Deus usando aqui, ó. Olha isso, ó. É homem de fé, hein, varão? Olha quantas chaves. Conte comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas eu contei? Quantas eu contei? Pega a revelação. Jesus está dizendo assim para Pedro, ó: já que você sabe quem eu sou, eu vou dizer que quem tu és, eu te darei a chave. Foi isso? Uma chave, foi isso? 2 chaves. Eu te darei as plural. Jesus está dizendo para Pedro assim, ó, abre as suas mãos. Ele está dizendo assim, eu vou te entregar não uma chave, também não vou te entregar 2 chaves. Eu vou te entregar o chaveiro inteiro na palma das suas mãos. Escute isso. Quem tem uma chave tem a condição e a capacidade de abrir quantas portas? Uma chave abre 2. Abre quantas portas? Escute isso. Quem tem um chaveiro inteiro tem a condição e a capacidade de abrir qualquer porta. Escute isso. Quem não conhece, ele pede. Não é assim que a Bíblia diz? Mateus 7,7. Pedi, dá-se-vos-á. Batei, abrir-se-á. Buscai e encontrareis. Quem não conhece, ele pede, não é isso? Senhor, abre a porta para mim. Senhor, me dê essa oportunidade. Senhor, me confiabilize essa oportunidade. Quem não conhece, ele pede. Escute isso. Quem sabe quem ele é, quem tem intimidade com ele, quem tem relacionamento com ele, não precisa pedir. Por quê? Porque o chaveiro já está nas suas mãos. Vou profetizar, você recebe? Se o chaveiro está nas suas mãos, ele está dizendo assim, ó: eu já te dei condição e capacidade de abrir qualquer porta na sua frente. Não existe porta que esteja fechada, porque você está habilitado, capacitado e preparado pela palavra para quê? Para poder entrar em qualquer porta. Vou profetizar, levante as suas mãos lá em cima. Todas as portas que não se abriram para você no ano de 2021, porque faltou uma certa intimidade,
um certo relacionamento. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, está te dizendo: eu estou te entregando o chaveiro, e o ano de 2022 será um ano marcado de portas abertas para você, de portas abertas para a sua empresa, de portas abertas para o seu lar, de portas abertas para ti. Por quê? Porque o seu relacionamento está estreito em Deus. Diga para quem está do seu lado: eu fiz sermão agora. O seu relacionamento com Deus não abre uma porta, não abre duas portas. O seu relacionamento com Deus vai abrir todas as portas. Todas as portas. É só para quem acredita. Se tem dois, eu sou o primeiro. Tem mais alguém? Então aplauda, exalte e engrandeça ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu quero finalizar o sermão liberando a seguinte pergunta: como está o seu relacionamento com Deus? Todas essas promessas estão condicionadas ao nosso relacionamento com Deus. Escute isso: a promessa não foi para aquele que achou que ele era João Batista. A promessa não foi para aquele que achou que ele era Elias. A promessa não foi para aqueles que acharam que ele era Jeremias, e nem para aqueles que acharam que ele era um profeta qualquer. Era só para aquele que disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pergunta para quem está do seu lado, e eu fecho o sermão para orar por você: como está o seu relacionamento com Ele? A promessa é condicional ao nosso relacionamento. Se eu me relaciono com Ele, todas essas promessas estão ativas dentro de mim. Agora, se eu não me relaciono com Ele, como que Ele vai cumprir a promessa? Ele está balançando, dizendo assim: eu vou te dar, eu quero te dar, eu quero te entregar, eu quero te confiabilizar. Mas você está igual alguém que não conhece. Senhor, abre a porta. Senhor, me dê essa oportunidade. Senhor, me confiabiliza, gera essa oportunidade. Não, escute isso. É o seu relacionamento que vai manifestar o tamanho do seu milagre. Está disposto a conquistar o que é seu? Está disposto a viver as suas promessas? Há 2000 anos atrás, Jesus morreu na cruz do Calvário para te conceder esse direito e essa oportunidade de não ser simplesmente alguém que vai pedir, mas alguém que vai determinar o seu próprio milagre. Só você que quer viver de fato o tempo das promessas de Deus. Eu quero que você tome liberdade nesta hora e se posicione sobre os seus pés. Só você que quer viver as promessas, se posicione sobre os seus pés. Eu vou pedir toda a igreja, eu sei que o espaço é pequeno, mas acredito que dá. Está todo mundo imunizado aqui, higienizado, não é isso? Respeitou todo o protocolo. Eu vou pedir que toda a igreja se desprenda do seu lugar, aproxime-se do altar e nós vamos orar juntos, chamando à existência aquilo que é nosso. Amém? É só para você que quer ter um relacionamento com Ele. É só para você que quer chamar à existência essas bênçãos de Deus sobre a sua vida. É só para você que quer viver todas essas promessas que Mateus registrou. É só para você que quer viver o seu próprio milagre. Isso, vai abrindo espaço aqui que vai dar todo mundo. Isso, pode abrir espaço. Se apresente diante do altar e nós vamos orar juntos, chamando as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Tem gente aqui que vai viver coisas grandes. Tem gente aqui que vai viver promessas grandes. Releva-se de providência, porque isso está condicionado ao seu relacionamento com Deus. Está entendendo? Te prepare para viver coisas grandes. Te prepare para viver coisas grandes, porque Deus te chama hoje para um estreitamento de relacionamento. E aquele teu sonho que não deu certo em 2021, Deus está dizendo: eu só estou preparando para você vivê-lo no ano de 2022, diz o Senhor. Abra as mãos todos, feche os olhos, curve sua cabeça, façam todos isso. Feche seus olhos, curve sua cabeça, abra suas mãos. Prepara já o hino aí, por favor, meu querido. Isso. A pastora já prepara para louvar. Diga comigo assim: Senhor, eu ouvi nesta noite a sua palavra, e a sua palavra afirmou que o meu milagre e a minha promessa
está condicionada ao meu relacionamento com o Senhor. Diga: pela palavra, eu entendi que o Senhor não é uma pessoa qualquer. O Senhor não é João Batista. O Senhor não é Elias. O Senhor não é Jeremias. O Senhor não é um profeta qualquer. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga: se o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, me dê um sinal nesta noite. Diga: assim como o Senhor abriu as portas celestiais para Pedro, estabelecendo sobre ele promessas. Diga: Pai, abra nesta hora as portas celestiais sobre a minha vida e libere a totalidade das suas promessas. Diga: Pai, deposite nas minhas mãos não uma chave, mas o chaveiro inteiro, porque eu vou tomar posse e vou vivenciar o tempo do milagre que me pertence por direito, conquistado na cruz do Calvário. Diga: Pai, firme os meus passos sobre a rocha inabalável e traga a falência de todas as portas espirituais que o inimigo tentou abrir na minha dianteira, porque eu chamo à existência o tempo do meu milagre. Diga: Espírito Santo, venha sobre mim e cumpra a sua promessa. Agora, eu vou tocar no mestre, agora. eu vou tocar no mestre, estendidas. eu vou tocar, Feche seus olhos. eu vou tocar no mestre, eu vou tocar no mestre, eu vou tocar no mestre, eu vou tocar. Vamos uma ordem de soltura, de liberalidade agora, pelo poder da palavra. Determinamos um tempo de edifício de Deus, um tempo de Na estrutura minha de vez, Deus, eu vou romper a multidão, fortalecimento de Deus. eu vou tocar, já não me importa o que as pessoas vão Ora, pensar clama, de mim. xandaragaio. Atrás da minha dor eu não vou me esconder, eu vou romper os meus limites, quero conquistar, não importa. Sobre a vida dela, em nome de Jesus. Ora, clama, céu é de elevar. Eu vou tocar no mestre. Chama de existência um tempo de edifício. Eu vou tocar Espiritual, no mestre, eu vou tocar no Eu declaro que o tempo de mestre. Deus se cumpra sobre ti, se cumpra na sua casa, se cumpra no seu lar, se cumpra sobre a sua família. Releva-se de Calamauê. Eu chamo a existência que é seu hoje e declaro que pela palavra. Se eu tocar no mestre, promessa alguma se coisa aí. cumpra, pelo nome de Jesus. Se eu tocar no mestre, minha água seja abençoada. Em Ore nome assim, de Jesus, seja renovada nessa noite. Eu tocar no mestre, eu verei o meu milagre. Se eu tocar no mestre, posso dar licença? Pode dar? Minha cura eu vou receber, eu vou tocar, o meu milagre eu quero ver, eu vou tocar no mestre. Eu chamo as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Eu declaro que o tempo de Deus se cumpra sobre ti. Seu milagre seja visível e perceptível hoje. Ora, aclamação. Eu declaro Eu vou tocar. Eu verei o meu milagre. Se eu tocar no mestre, eu vou receber vitória. se prepare para viver o tempo da promessa. Tem promessa de Deus chegando aí. E Deus diz: eu só estou alinhando. Se prepara, leva a céu e te projetando para esta promessa. Diz o teu Senhor: viva
Eu vou tocar. O meu milagre eu quero ver. Espírito Santo do Senhor. Repete. Em nome de Repete o hino. Jesus. O meu milagre eu quero ver. Chama a existência o que é seu. Declaro que não haverá portas trancadas. Pode receber que você vai buscar nessa noite. Ei, o que se levantou foi só para provar que o teu Deus é maior. Não vai entrar ruaça na tua casa não, Deus está falando. Nenhuma vergonha. Envergonhado. Ainda quando estavas no ventre de sua mãe, eu invalido todo encantamento, toda palavra negativa. Eu invalido toda palavra bloqueadora. Eu invalido todo peso, todo jugo, toda retaliação e toda sequela, para que o tempo da promessa se cumpra sobre a sua vida, em nome de Jesus. Na bacaia subir. Vai adorando. Repete. Vai adorando isso, vai adorando. Revasta é o ex-servo de providência. Vai adorando porque o Espírito Santo está ativando pessoas para o tempo de promessas hoje. Eu chamo a existência que é seu. Eu chamo a existência que te pertence. Eu chamo a existência aquilo que Deus estabeleceu como Senhor Criador. E que Jesus conquistou no Calvário. E que o Espírito Santo ativou dentro de ti. Eu chamo a existência o que é seu. Declaro uma unção de rompimento, de destravamento e de liberalidade no reino do Espírito. Que seja materializado o que é seu. Viva as promessas, porque Jesus conquistou para te fazer mais do que vencedora, pelo poder de sua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oraclama Xandaragai. Eu vou romper os meus limites, quero conquistar. Não me importa a distância. Já foi orada? Vai, pode sentar. Pode sentar. Eu vou. Ela está intercedendo, tá? Aleluias. Oh, aleluias. Kalamachandaraga. Eu não sei se é o que entrou, mas vai sair. Oh, glória. Retorna ao seu lugar. Eu verei o meu milagre se eu tocar no mestre. Retorna ao seu lugar de posse e bens. Oh, glória. Oh, glória. Bendito o Senhor. Amém. Diga para quem está do da sua promessa está condicionada ao seu relacionamento com Deus. Se assente, por favor, irmãos, fique à vontade. Deus possa abençoar cada irmão, cada irmã, de uma forma muitíssimo especial. Externo gratidão à obreira Roberta pela confiabilidade. Deixa um abraço. O meu bispo, o senhor que está nos assistindo, ó, aquele abraço para o senhor, para a bispa. Deus possa abençoar toda a igreja e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser nos permitir. As palmas engrandecem ao Senhor, irmãos.